Meu amigo, minha amiga, que loucura, hein? Cara, nessa loucura do mercado de transferências, poucas sensações são tão fabulosas e tão cruéis do que você dar um chapéu, um balão no seu rival. A crueldade está em receber esse chapéu, né? Nesse contexto não tem nada melhor do que tirar um grande jogador, um grande nome, um nome promissor do seu rival e, claro, não tem nada pior, não tem nada pior mesmo do que você perder um grande jogador, uma promessa para o seu maior rival. Pensando no contexto do futebol brasileiro, na história do futebol brasileiro, eu não consigo pensar em muitos nomes paralelos assim a essa situação desse vídeo de hoje, né? Tem o caso lá atrás do Miller, que em fim de contrato com o Palmeiras foi para o São Paulo. O Cafu, que foi o contrário, via Zaragoza, uma breve passagem pelo futebol espanhol. O Ronaldinho, né, com a caixa de som no Olímpico e acabou indo para o Flamengo, mas não são maiores rivais, mas é o Ronaldinho. Acho que o Dudu, né, que se eu não me engano estava com praticamente tudo acertado com o Corinthians e negociando com o São Paulo antes de fato fechar com o Palmeiras e virar o jogador que virou para a história do Palmeiras. Enfim, você pode me ajudar com esses paralelos. Porque estamos tratando de Eberechi Eze. Ele ainda não é um jogadoraço, né? Ele ainda não é um dos principais jogadores do futebol inglês. Tampouco é uma promessa, porque ele tem 27 anos. Mas ele é um jogador que pode ainda viver o próprio auge e quando está bem fisicamente, geralmente vira um jogador muito bacana de você assistir. Ele se tornou o principal showman do Crystal Palace desde a saída do Olise para o Bayern de Munique e foi absolutamente fundamental para a conquista da FA Cup da Copa da Inglaterra na temporada passada. Portanto, é um jogador que era muito cobiçado no mercado de transferências e o Palace sabia que seria muito difícil segurá-lo. É um dos nomes, inclusive, que agora com esse salto para uma plataforma melhor e maior, pode sim conseguir uma vaga no time titular da Inglaterra nessa reta final aí para a próxima Copa do Mundo. E o ponto aqui é que ele estava com tudo acertado com o Tottenham. Uma negociação relativamente lenta que durou pelo menos 10 dias entre os clubes para chegar num valor. O Tottenham ele não pagou o valor da multa rescisória lá atrás. Essa multa rescisória ela deixou de ser válida, ela expirou. E aí no fim das contas os clubes acertaram um valor na casa dos 60 milhões de libras e estava tudo certo entre Spurs e Eze. Tudo certo a ponto de já está marcado tirar fotos, gravar vídeos, bolar a apresentação, enfim. E os torcedores corretamente entusiasmados e bolando como que seria o time do Tottenham com Eze nas redes sociais, seria um alívio depois da ferida aberta pela frustração com a negociação do Morgan Gibbs White, que parecia tudo certo com o Tottenham até renovar com o Nottingham Forest. Só que acabou virando uma ferida ainda maior, cara. Porque é a pior pensável que reabre a cicatriz do caso Sol Campbell. Lá atrás, quando ele, jogador do Tottenham, em 2001, ele em fim de contrato, pulou o muro e foi direto dos Spurs para o Arsenal e foi fundamental para as conquistas do Arsène Wenger no começo do século. Pois bem, cara, que chapéu. Eu tô gravando esse vídeo ainda correndo o risco de ser um vídeo natimorto, porque eu ainda não vi nenhuma confirmação e ela não vai chegar nessa quinta-feira, porque o Eberechi Eze se despede do Crystal Palace jogando pelos playoffs da Conference League. Atenção, isso não é problema para a Liga dos Campeões. A UEFA permite, né, que você jogue por mais de um clube na mesma temporada em competições UEFA. Inclusive, se fosse a própria Liga dos Campeões, não teria problema, tá? Cara, primeiro analisando o lado derrotado, o lado ferido, o lado bastante, até certo ponto, humilhado. Porque, cara, pro torcedor do Tottenham, isso aí é uma pancada muito grande. Repito, a pior pensável. Perder um jogador que a torcida já estava animada, montando escalação
projetando a temporada para o pior rival, imagina, bicho. E o Daniel Levy, o fogo alto mais uma vez, nas costas do dono do Tottenham, ele precisa responder de maneira veemente o mais rapidamente possível. Savinho, primeiro que parece difícil porque o City não quer vender e o Tottenham não está pagando o que o City considera um valor mínimo para conversar de fato. Mesmo que consiga, eu acho que seria uma boa contratação, é diferente, né? O Eze viria para cobrir um jogador que pode fazer tanto a função do camisa 10 quanto do ponta. O Savinho, até onde a gente sabe, até onde a gente viu, muito mais jovem do que o Eze, ele é muito mais ponta do que meia. Então o Eze seria para cobrir o Maddison, podendo fazer a ponta quando o Kulusevski voltar, ou com o Mohamed Kudus como camisa 10, ou o Kudus na ponta e o Eze como camisa... Enfim, né, esse campinho parecia muito interessante para o Tottenham do Thomas Frank. Não sei se vai ser o Savinho, não vai ter grana aparentemente para tentar buscar o Rodrigo no Real Madrid, se é que o Rodrigo gostaria de trocar o Real Madrid pelos Spurs, por mais que os Spurs tenham a vaga na Liga dos Campeões como um bom argumento. Muito complicado, cara, muito complicado. Eu tenho dificuldades de pensar no nome ideal aí. O ideal seria o Rodrigo, na minha humilde opinião, mas eu acho difícil convencer o Rodrigo a trocar o Real Madrid pelos Spurs. Por mais que eu ainda ache que a pior opção para o Rodrigo no momento, dadas as circunstâncias atuais, de ser a sexta opção no ataque contra o Osasuna, a pior opção é ficar no Real Madrid. Mas eu não estou na cabeça do Rodrigo, eu não sei o que ele deseja para a própria carreira. Eu acho difícil que o Tottenham consiga uma resposta rápida. Faltam 10 dias para a janela fechar. Para o Arsenal é um momento lindo, né? Assim, pro lado fabuloso da história, cara, imagina, tirar o jogador da boca do seu rival e para cobrir uma função importante, principalmente depois de uma lesão importante e relevante, que é a lesão do joelho do Havertz, que deve ser de recuperação a longo prazo, cara, uma solução em tempo recorde. E com requintes de crueldade de um lado e de maravilhas para o outro. É um momento histórico para o torcedor do Arsenal. O Eze ele vem para assumir a titularidade na ponta esquerda, penso eu. O Martinelli não vem bem nesse ano de 2025. Eu acho que prioritariamente ele será titular ali. Mas ele também vem para fazer sombra no Odegaard, que precisa melhorar. Já falei isso aqui algumas vezes no canal. E nos vídeos e, enfim, nas nossas conversas. Porque o Odegaard precisa dar um passo adiante. Então, se o Odegaard não for bem e o Martinelli voltar a jogar bem, não duvido nada que seja o Martinelli titular na esquerda e o Eze possa ser titular eventualmente na posição do Odegaard. O Nwaneri também é uma sombra para ali, ele faz sombra dos dois lados, né? Ele pode ser o reserva do Saka e o reserva do Odegaard. O Eze ele pode ser o reserva do Odegaard e o reserva do Martinelli, ou seja, se encaixa muito bem nesse desenho de opções aí para o Mikel Arteta, mesmo sem agora o Kai Havertz. O Gabriel Jesus deve voltar só em outubro, depois da cirurgia em janeiro no joelho, enfim. É uma incógnita muito grande o Gabriel Jesus, portanto eu não conto com o Gabriel Jesus, pelo menos a princípio. No Palace do Glasner, no esquema tático, eram 2 meias atrás do Mateta, né? Do Matetá. Então ele muda um pouco, né? O Ebretese ele era mais um meia com liberdade para ir pela esquerda, para ir pelo centro. Muitas vezes o Matetá recuava para o Eze entrar na área adversária. Ele fez 15 gols, 11 assistências na temporada passada. Até certo ponto parecia uma temporada frustrante do Eze. Aliás, um ponto relevante o histórico de lesões dele é preocupante. Isso é um ponto para a gente considerar aqui. Então, para o Arsenal, o ideal seria ter um Eze recuperado e bem fisicamente, porque tecnicamente ele deve render muito bem, em uma função diferente do que a que ele brilhou. A melhor temporada da carreira dele foi 24-25 como um dos 2 meias atrás do atacante. Não é assim que joga o Arsenal, ele vai ser mais ponta a ponta. Ou ele pode ser o meia no lugar do Odegaard, como eu falei aqui, né? Existe um romance e um reatar de uma história que foi abruptamente interrompida quando o Eze foi dispensado da base do Arsenal com 13 anos de idade. Ele chegou com 8 e 5 anos depois ele foi dispensado.
Só que é torcedor dos Gunners e o coração pesou. Então esse balão está muito próximo de ser oficializado, muito por conta do coração e do desejo do Berrettini voltar para o Arsenal e tentar construir a história que não deixaram ele construir lá atrás. Ele seguiu carreira e se formou no QPR, no Queen's Park Rangers, também de Londres. Bela contratação do Arsenal e uma perda muito grande, ainda mais simbolicamente falando, para os Spurs. No dia 22 de novembro teremos o primeiro North London Derby, só que vai ser no Emirates. A data para a gente guardar aqui dentro dessa história, dentro dessa novela, dessa celeuma, será 21 de fevereiro. Isso se as Copas não nos derem uma data antes, porque teremos Spurs contra Arsenal no estádio do Tottenham pela 27ª rodada da Premier League, 21 de fevereiro. E aí a gente vê como é que vai ter essa situação para esse jogo, para esse encontro da torcida do Tottenham com quem disse não aos 49 do segundo tempo. Ou será que esse vídeo vai ter que ser refeito aos 50 do segundo tempo? Vamos ver. Às vezes o chapéu pode ser um contra-chapéu, mas acho difícil. Acho que o chapéu já está finalizado.